raciocinada. A fé raciocinada, como entendida pelo Espiritismo e presente em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, é uma fé que dialoga com a ciência e com a razão, buscando fundamentos sólidos para as crenças e não se restringindo a dogmas ou emoções. A fé raciocinada se fortalece com o estudo e a compreensão dos ensinamentos espíritas evangélicos. Não se opõe à razão, mas a utiliza para examinar e validar suas crenças, sustentando-se em bases sólidas e não se abala ante os desafios ou os questionamentos. Portanto, fé raciocinada leva à prática do bem, da caridade e à busca constante do progresso moral, o equilíbrio entre a razão e a emoção, a ciência e a religião. Lembrando, a fé é mãe da esperança e da caridade. Poder da fé. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. A fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. Ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade.
Evangelho segundo o Espiritismo, recortes do capítulo 19, editora Federação Espírita Brasileira, por Allan Kardec. Interessante falarmos um pouco da fé e, aliás, deveríamos falar todo dia sobre a fé em todos os meios de comunicação, porque nós precisamos fortalecer o nosso ânimo, a nossa esperança, para que possamos interagir em sociedade com os irmãos e irmãs que transitam conosco nas provações, com mais alegria, com mais convicção, com mais certeza da imortalidade e da importância da fraternidade, da caridade, do amor que Jesus destaca para nós nos seus ensinos. O amor é o alimento das almas. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria do corpo nem da alma, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8. A lei de amor. O amor é uma lei de Deus. Nós precisamos aprender a amar. Necessitamos dar atenção ao aprendizado do amor, na convivência, em família, no local de trabalho, em sociedade de um modo geral. Se nós agirmos com amor, nós agiremos com respeito à propriedade alheia, com respeito às pessoas que convivem conosco e faremos às pessoas, aos irmãos e irmãs, o que gostaríamos que nos fizessem e não faremos para ninguém aquilo que não queremos para nós. Então é muito importante que nós desejemos aprender a amar. E, por incrível que possa parecer, isso tem tudo a ver com a fé. Por quê? Exatamente pela compreensão que somos espíritos, que a vida prossegue, que não há morte, que somos herdeiros dos atos. Tudo que pensamos, falamos e fazemos fica na nossa conta e que teremos que prestar conta à nossa própria consciência à proporção que vamos evoluindo e que existe uma administração espiritual sobre a vida aqui no planeta Terra. Essa compreensão que gera a fé raciocinada também ampara os gestos de amor, de caridade, porque nós sentiremos prazer em servir, nós sentiremos prazer em exercitar as expressões de fraternidade e de amor, amparados exatamente pela fé raciocinada, de que não há morte, que a vida prossegue, que somos todos irmãos, que Deus é o nosso Pai. Assim ele foi apresentado por Jesus como sendo o nosso Pai, o nosso Criador. E logo somos todos irmãos em humanidade. Nós precisamos raciocinar a fé, mas essa fé não pode ser uma fé fanática, tem que ser uma fé raciocinada. Essa fé não basta que seja religiosa, há de ser uma fé raciocinada, exatamente para compreendermos a importância do amor e do bem. Temos que movimentar os elementos do bem, as forças do bem. Só no bem vou viver, só no bem vou fazer. Por quê? Eu tenho Jesus, eu tenho amor, eu tenho uma cruz, mas não tenho dor. Só no bem vou viver, só no bem vou fazer, vou